A marca da besta, descrita no livro de Apocalipse, é um dos temas mais polêmicos e debatidos no meio cristão. No capítulo 13 do Apocalipse, a Bíblia menciona um sistema que obrigará todas as pessoas a receberem uma marca na mão ou na testa, sem a qual ninguém poderá comprar ou vender. Esse sinal é uma clara referência à autoridade do mal, onde a humanidade será coagida a seguir um governo mundial liderado pela besta. Mas será que essa marca é literal, ou pode representar algo mais profundo em nossos tempos? Hoje em dia, muitos estudiosos e teólogos afirmam que a marca da besta já se manifesta de maneira espiritual. Ela pode não ser visível como uma tatuagem ou um implante, mas através das escolhas e compromissos que fazemos. A ideia de submeter-se aos valores do mundo, ao invés de seguir as diretrizes de Deus, já pode ser vista como um tipo de marca. O avanço das tecnologias e a influência crescente da cultura digital são apontados por alguns como ferramentas usadas para preparar a humanidade para a aceitação dessa marca física no futuro. Além disso, há uma crescente pressão social para que as pessoas aceitem padrões morais e ideológicos que contradizem diretamente os ensinamentos bíblicos. Muitos veem isso como um prenúncio da aceitação da marca da besta. Quando as decisões diárias de uma pessoa começam a se basear mais nos valores e princípios do mundo moderno, como o consumismo, o hedonismo e o materialismo, ela pode estar, sem saber, se alinhando com o sistema que a Bíblia prediz. A submissão a esses valores, sem questionamento, pode ser um sinal de que a marca da besta já está em ação. Outro ponto relevante é que o inimigo não virá com uma abordagem óbvia. Ele se disfarça através de influências sutis que atraem a mente e o coração das pessoas para longe de Deus. A marca da besta não será algo imposto de maneira imediata, mas um processo gradual, onde as escolhas cotidianas moldam a disposição espiritual de cada indivíduo. Quando chegar o momento de uma decisão final sobre a marca, muitos já estarão espiritualmente predispostos a aceitá-la, sem sequer perceber. Por isso, é vital que todos os cristãos estejam atentos aos sinais e busquem discernimento. A marca da besta não é apenas um evento futuro, mas uma realidade que já começa a se desenrolar entre nós. O que parece ser apenas uma pequena concessão ou decisão inofensiva hoje, pode se transformar em uma rendição total amanhã. A palavra de Deus é clara ao advertir que o tempo do fim será marcado por grandes enganos, e é através da vigilância espiritual que poderemos resistir a essas armadilhas. Na era digital, as informações estão disponíveis ao toque de um botão. A internet e a televisão se tornaram os principais meios de comunicação, moldando as percepções da realidade de bilhões de pessoas ao redor do mundo. Porém, ao depender exclusivamente dessas fontes, muitas pessoas estão se afastando da verdade que a Bíblia nos revela. A informação secular nem sempre está alinhada com os valores espirituais, e isso pode levar muitos a caírem em erros sutis, mas perigosos. A mídia moderna, em sua maioria, tende a promover uma visão de mundo que exclui a dimensão espiritual. Questões como fé, moralidade e vida eterna raramente são discutidas nos grandes meios de comunicação, que preferem focar em temas como sucesso material, fama e autossatisfação. Para o cristão, isso representa um grande desafio, pois somos chamados a viver neste mundo sem ser moldados por ele. O problema surge quando começamos a adotar, sem questionar, as ideologias e filosofias propagadas pela mídia. A palavra de Deus nos ensina a buscar o conhecimento em sua verdade, e não nas vozes do mundo. Em Oséias 4:6 está escrito: "O meu povo foi destruído por falta de conhecimento." Isso nos alerta para o fato de que muitos estão sendo enganados, porque preferem confiar naquilo que o mundo oferece, em vez de se aprofundarem nas Escrituras. A Bíblia é a única fonte infalível de verdade, e ela nos dá uma perspectiva clara sobre os acontecimentos ao nosso redor, ao contrário das interpretações distorcidas da mídia. Um dos perigos de confiar apenas nas informações do mundo é que ele nos conduz para uma dependência excessiva da lógica humana, deixando de lado a sabedoria divina. A ciência e a tecnologia, por exemplo, são bênçãos quando usadas corretamente, mas também podem ser idolatradas. Quando o homem começa a acreditar que o conhecimento científico é a única forma válida de verdade, ele se fecha para o espiritual e passa a rejeitar as profecias e as advertências da Bíblia. Portanto,
É essencial que os cristãos filtrem tudo o que consomem, buscando sempre discernimento no Espírito Santo. Precisamos lembrar que nem tudo o que vemos na televisão ou na internet é a verdade. A única verdade absoluta vem de Deus e de Sua palavra. Ao negligenciarmos isso, corremos o risco de nos afastar da verdadeira sabedoria e cair nas armadilhas de um mundo que, cada vez mais, rejeita os princípios do reino de Deus. O livro de Apocalipse, escrito por João, na ilha de Patmos, contém visões que descrevem o fim dos tempos e os eventos que precederão a segunda vinda de Cristo. Ao longo dos séculos, muitos cristãos têm interpretado essas profecias de diferentes maneiras, mas uma coisa é certa: muitos dos sinais mencionados parecem estar se cumprindo em nosso tempo. Terremotos, guerras, pragas e uma crescente hostilidade contra a fé cristã são apenas alguns dos sinais descritos no Apocalipse. Muitos estudiosos bíblicos concordam que estamos vivendo uma era de grande mudança espiritual e que os eventos de Apocalipse não são apenas um futuro distante, mas estão se desenrolando diante de nossos olhos. A globalização, as crises políticas e econômicas, além das questões climáticas e de saúde, como pandemias, são sinais que se alinham com as profecias bíblicas. É como se o palco estivesse sendo montado para a manifestação dos acontecimentos finais descritos por João. Um dos sinais mais alarmantes é o aumento da perseguição aos cristãos em todo o mundo. Em várias partes do globo, os seguidores de Cristo estão sendo marginalizados, presos e até mortos por sua fé. Isso cumpre o que Jesus advertiu em Mateus 24:9. Então sereis entregues para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Esse ódio crescente contra o cristianismo é um sinal claro de que as profecias estão se cumprindo. Além disso, o engano espiritual está em alta. Muitas religiões e filosofias têm surgido, prometendo paz, prosperidade e iluminação, mas distorcendo as verdades fundamentais da Bíblia. A humanidade está cada vez mais seduzida por promessas de soluções rápidas para os problemas do mundo, mas que deixam de lado a necessidade de arrependimento e transformação espiritual. A falsa paz e segurança que o mundo busca são sinais de que a grande tribulação está próxima, conforme descrito em 1 Tessalonicenses 5:3. Diante disso, é crucial que estejamos espiritualmente preparados e atentos aos sinais ao nosso redor. A Bíblia nos chama a sermos vigilantes e a aguardarmos o retorno de Cristo, mas também a reconhecermos os tempos em que vivemos. A palavra de Deus é clara em nos advertir que muitos serão enganados, e somente aqueles que mantiverem sua fé firme até o fim serão salvos. Estamos vivendo os dias de Apocalipse, e é hora de acordarmos para essa realidade. A queda de Lúcifer, mencionada em Isaías 14, é um dos eventos mais importantes para entender o que está por trás da marca da besta e o plano maligno de Satanás. Lúcifer era um dos anjos mais exaltados no céu, mas seu orgulho o levou à ruína. Ele desejava ser como Deus, subir acima das estrelas e receber a adoração que pertence somente ao Criador. Esse mesmo orgulho que causou sua expulsão é o que motiva seu plano atual de enganar a humanidade, levando-a a aceitar a marca da besta. Os sinais descritos em Apocalipse 13, sobre os milagres e prodígios que a primeira besta realizará, refletem essa manipulação espiritual. O inimigo sempre tentou imitar o poder de Deus, mas com o propósito de desviar a adoração para si mesmo. Os sinais servirão para enganar as massas, e muitos, que não estão firmados na verdade da palavra, serão seduzidos por essas manifestações aparentemente sobrenaturais. É exatamente assim que Lúcifer, no passado, enganou 1/3 dos anjos e provocou uma rebelião celestial. Para entender o que são esses sinais e como eles já se manifestam, precisamos analisar o comportamento humano diante do engano. Assim como Lúcifer tentou se elevar acima de Deus, hoje vemos muitos exemplos de indivíduos e sistemas que buscam exaltar o homem acima do Criador. Essa mentalidade de autossuficiência e rejeição da soberania de Deus é um dos principais sinais de que estamos caminhando para o tempo em que a marca da besta será imposta. Além disso, a influência de Lúcifer no mundo pode ser vista em várias esferas da sociedade. O orgulho, o desejo de poder e a rebelião contra a autoridade divina estão presentes em muitos setores, como a política, a cultura e até mesmo a ciência. A queda de Lúcifer nos lembra que toda tentativa de se opor a Deus
está fadada ao fracasso, mas o inimigo continua a usar as mesmas táticas para enganar a humanidade. Ele promete liberdade e poder, mas no final, isso leva à destruição. Por isso, a queda de Lúcifer não é apenas uma história passada, mas um alerta constante. Devemos estar atentos aos sinais de orgulho e rebelião que permeiam nossa sociedade, pois eles apontam para o engano final que culminará na marca da besta. A resistência espiritual contra esse sistema só pode ser feita através da humildade, da obediência a Deus e da constante busca por discernimento através das Escrituras. A história de Lúcifer nos ensina que a desobediência e o orgulho têm consequências eternas. O orgulho foi a raiz da queda de Lúcifer, conforme Isaías 14:12. Ele se iludiu ao pensar que poderia ser igual a Deus e, movido por esse desejo, iniciou uma rebelião no céu. Esse orgulho desmedido não só o derrubou, mas também arrastou com ele 1/3 dos anjos. Isso nos mostra que o orgulho é uma das maiores ferramentas que Satanás utiliza para corromper e destruir. Essa mesma essência de orgulho é o que vemos manifestada na humanidade hoje. Na sociedade atual, o orgulho é exaltado como uma virtude. O desejo de independência, autossuficiência e autoadoração está enraizado na cultura moderna. Satanás continua usando o mesmo método que usou no céu, instigando o orgulho nos corações das pessoas, levando-as a rejeitar a soberania de Deus. A rebelião de Lúcifer foi o primeiro grande ato de desobediência, e sua influência permanece ativa na tentativa de afastar a humanidade de Deus. Esse orgulho se manifesta de muitas formas no mundo de hoje. Vemos pessoas buscando fama, poder e reconhecimento, muitas vezes à custa de sua espiritualidade. A ideia de que podemos viver sem a orientação divina e de que podemos alcançar nossos objetivos sem Deus é uma repetição do mesmo erro que Lúcifer cometeu. E assim como ele foi expulso dos céus, aqueles que seguem esse caminho de orgulho também enfrentarão consequências espirituais sérias. A rebelião de Lúcifer nos alerta para os perigos de não reconhecer a autoridade de Deus. Ele é o Criador, e tudo o que temos e somos vem dele. Quando ignoramos esse fato e permitimos que o orgulho entre em nossos corações, estamos nos colocando em uma posição de vulnerabilidade espiritual. O orgulho precede a queda, e Lúcifer é o exemplo máximo disso. Ele não aceitou seu lugar de criação e quis tomar o trono que pertence apenas ao Senhor. Portanto, é vital que combatamos o orgulho em nossas vidas, buscando a humildade e a submissão à vontade de Deus. Quando reconhecemos nossa total dependência de Deus, somos protegidos contra as armadilhas que Satanás lança. A queda de Lúcifer nos ensina que o orgulho não apenas destrói nossa relação com Deus, mas também nos separa eternamente de sua presença. Devemos permanecer firmes na humildade, sabendo que toda honra e glória pertencem a Deus. A tentação de Jesus no deserto, narrada nos evangelhos de Mateus e Lucas, é um dos eventos mais significativos no ministério de Cristo. Logo após seu batismo, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, onde jejuou por 40 dias e noites. Durante esse tempo, Satanás se aproximou dele e tentou desviá-lo do propósito de Deus. Essas tentações não foram apenas um teste para Jesus, mas também uma lição para todos nós sobre como enfrentar as tentações do inimigo. A primeira tentação foi física: transformar pedras em pão. Jesus estava com fome, e Satanás tentou explorá-lo em sua necessidade imediata. No entanto, Cristo respondeu com a palavra de Deus, dizendo: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." Mateus 4:4. Isso nos ensina que mesmo em momentos de necessidade ou dificuldade, devemos confiar que Deus suprirá nossas necessidades, sem ceder a soluções fáceis ou comprometer nossa fé. A segunda tentação foi emocional e espiritual. Satanás desafiou Jesus a se jogar do pináculo do templo para que Deus enviasse seus anjos para protegê-lo. Mais uma vez, Jesus respondeu com a Escritura dizendo: "Não tentarás o Senhor teu Deus." Mateus 4:7. Aqui aprendemos que não devemos testar a paciência e o poder de Deus, exigindo sinais ou milagres para crer ou para nos provar. A fé genuína é confiar em Deus sem a necessidade de prova visível. A terceira e última tentação foi a mais direta. Satanás ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo, se ele se prostrasse e o adorasse.
Essa tentação de poder e glória é uma das mais perigosas. Satanás prometeu a Cristo o que ele, na verdade, não tinha autoridade para dar. Jesus, porém, rejeitou a oferta imediatamente, dizendo: Adorarás o Senhor, teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Mateus 4:10. Isso nos ensina a colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, recusando a adoração ao materialismo, ao poder ou a qualquer outra coisa que tente tomar o lugar de Deus. As tentações de Jesus nos mostram que o inimigo utiliza nossas fraquezas, desejos e necessidades para nos desviar de nosso propósito divino. No entanto, a palavra de Deus é nossa maior arma contra essas tentações. Assim como Cristo respondeu a cada tentação com as Escrituras, devemos estar equipados com o conhecimento da Bíblia para resistir às investidas do diabo. A vitória de Jesus no deserto é um lembrete de que, com a fé e a palavra de Deus, podemos superar qualquer tentação. A essência da marca da besta está profundamente relacionada à questão da adoração. No Apocalipse 13, vemos que o objetivo final de Satanás é ser adorado como Deus. A marca não é apenas um sinal físico que permitirá às pessoas comprar ou vender, mas um símbolo de lealdade e submissão à autoridade de Satanás. A marca da besta é um teste de adoração, onde a humanidade será confrontada com a escolha entre adorar a Deus ou ceder ao sistema satânico. A adoração sempre foi o objetivo de Satanás. Desde a queda de Lúcifer, seu desejo era ser exaltado e adorado acima do Criador. Isso se reflete na tentação que ele ofereceu a Jesus no deserto, onde pediu que Cristo se prostrasse diante dele em troca de todos os reinos do mundo. A mesma estratégia será usada nos últimos dias, com a marca da besta. Aqueles que a aceitarem estarão de fato reconhecendo Satanás como autoridade sobre suas vidas, negando a soberania de Deus. O ato de adoração vai além de meras palavras ou rituais. Ele envolve o coração e a mente. Quem aceitar a marca da besta não estará apenas recebendo um símbolo físico, mas também uma transformação espiritual, onde a adoração será desviada de Deus para o maligno. É por isso que a marca da besta será um divisor de águas entre aqueles que são fiéis a Deus e aqueles que se entregarão à adoração mundana. A decisão de aceitar ou rejeitar a marca da besta não será apenas uma questão econômica, mas um teste de lealdade espiritual. Quem receber a marca estará, conscientemente ou não, comprometendo sua alma ao sistema maligno de Satanás. E isso não será um simples erro, mas uma escolha deliberada que terá consequências eternas, conforme revelado em Apocalipse 14, 9 e 11, onde é dito que aqueles que receberem a marca sofrerão o juízo de Deus. A Bíblia nos ensina que fomos criados para adorar a Deus e somente a Ele devemos dar louvor e honra. Quando desviamos nossa adoração para qualquer outra coisa, seja dinheiro, poder, status ou, no caso da marca da besta, um sistema mundial controlado por Satanás, estamos quebrando nosso compromisso com o Criador. Essa é a essência da rebelião que Satanás promoveu desde o início: desviar a adoração que pertence a Deus para si mesmo. Portanto, a marca da besta será a culminação desse plano. Além disso, o conceito de adoração no contexto da marca da besta está profundamente ligado ao domínio sobre nossas decisões diárias. Quando uma pessoa permite que suas ações, pensamentos e decisões sejam guiadas por valores que contradizem os ensinamentos bíblicos, ela já começa a manifestar essa mudança de adoração. É por isso que devemos estar vigilantes e evitar qualquer coisa que nos afaste de Deus, especialmente nas áreas de nossa vida que envolvem poder, controle e identidade. A marca da besta é mais do que um simples selo físico. É um símbolo de total submissão à autoridade de Satanás e de rejeição à soberania de Deus. Assim, a batalha final que será travada no coração da humanidade será sobre a quem escolheremos adorar. Os verdadeiros adoradores de Deus permanecerão firmes, recusando a marca e enfrentando as consequências, sabendo que a fidelidade a Cristo é mais importante do que qualquer conforto ou privilégio que o mundo possa oferecer. A evolução tecnológica nos trouxe avanços incríveis que facilitaram muitos aspectos da vida cotidiana. No entanto, essas mesmas tecnologias têm sido usadas como ferramentas para desviar a adoração de Deus para coisas materiais e sistemas humanos. As redes sociais, a inteligência artificial e outras inovações digitais estão muitas vezes
levando as pessoas a uma dependência excessiva de seus dispositivos e de um fluxo constante de informações que moldam suas percepções e valores, afastando-as da busca espiritual. Um dos maiores perigos que as tecnologias modernas apresentam é a criação de ídolos digitais. As celebridades da internet, influenciadores e até produtos de consumo tornaram-se objetos de adoração para milhões de pessoas. A busca constante por aceitação, popularidade e validação nas plataformas sociais tem transformado muitos indivíduos em adoradores de um sistema que promove a imagem, o status e a gratificação pessoal acima de tudo. Esse tipo de comportamento está profundamente enraizado no egoísmo e no orgulho, que são ferramentas usadas por Satanás para afastar as pessoas de Deus. Além disso, as tecnologias têm facilitado a propagação de ideologias que contrariam diretamente os princípios bíblicos. Hoje, as informações estão disponíveis a qualquer momento, e muitas vezes, as pessoas aceitam sem questionar o que veem ou leem. Isso cria um ambiente propício para o surgimento de falsas doutrinas, heresias e enganos espirituais que se disfarçam de verdades modernas. As massas estão sendo preparadas para aceitar o que parece conveniente e, eventualmente, essa manipulação se intensificará quando a marca da besta for introduzida. A adoração a Deus exige foco, tempo e dedicação. Mas a tecnologia tem criado distrações constantes que tornam mais difícil para as pessoas reservarem momentos de intimidade com o Criador. A obsessão pela produtividade, entretenimento e interação online tem roubado o tempo que deveria ser dedicado à oração, leitura da Bíblia e meditação espiritual. Isso reflete a estratégia do inimigo de manter as pessoas ocupadas com as coisas deste mundo, fazendo com que gradualmente percam o desejo de buscar a Deus. Por fim, o avanço tecnológico também possibilita um controle maior sobre as pessoas. Com a digitalização de transações financeiras, dados pessoais e até decisões de saúde, muitos acreditam que estamos nos aproximando de um cenário em que aceitar a marca da besta será necessário para participar da sociedade. As facilidades tecnológicas podem parecer inofensivas à primeira vista, mas quando utilizadas para controlar a adoração e as escolhas espirituais, elas se tornam armadilhas perigosas. Portanto, é crucial que os cristãos usem essas ferramentas com discernimento e nunca permitam que elas assumam o lugar de Deus em suas vidas. Nos dias de hoje, a idolatria se manifesta de formas muito diferentes das que vimos nos tempos bíblicos. Se no passado as pessoas se curvavam diante de imagens de pedra, madeira ou metal, hoje a idolatria tomou formas mais sutis, porém igualmente perigosas. Muitos cristãos estão, sem perceber, adorando a fama, o dinheiro, o poder, ou até mesmo pessoas, como celebridades, políticos ou atletas. Esses ídolos modernos ocupam um espaço que deveria ser dedicado exclusivamente a Deus em nossas vidas. A idolatria moderna pode ser vista em nossa obsessão com o sucesso e com a busca de realizações materiais. A sociedade constantemente nos empurra para buscar mais dinheiro, mais conforto, mais influência, e muitos cristãos estão caindo na armadilha de permitir que essas coisas se tornem o foco principal de suas vidas. Quando o desejo por coisas terrenas supera o desejo de agradar a Deus, estamos, na prática, substituindo a adoração a Deus pela adoração ao mundo. Além disso, a idolatria também se manifesta no culto à personalidade. Muitos adoram celebridades, políticos ou influenciadores, buscando viver como eles e colocando essas pessoas em um pedestal. Esse tipo de adoração pode parecer inofensivo, mas quando alguém se torna a fonte de inspiração e o modelo a ser seguido em detrimento de Cristo, estamos quebrando o primeiro mandamento, que nos chama a adorar somente a Deus. A Bíblia é clara ao nos advertir contra ídolos, e a adoração a qualquer coisa que não seja Deus é uma forma de rebelião espiritual. Esse tipo de idolatria não apenas afasta as pessoas de Deus, mas também as torna vulneráveis a manipulações espirituais. Satanás sempre usou ídolos para desviar o povo de Deus, e nos últimos dias, ele continuará a usar as armadilhas da fama, da riqueza e do poder para prender as pessoas em um ciclo de adoração ao mundo. Isso prepara o caminho para que muitos aceitem a marca da besta, pois suas vidas já estarão tão focadas nas coisas terrenas que eles não hesitarão em comprometer sua fé por conveniência.
A idolatria moderna é uma forma de escravidão espiritual. Quando deixamos que nossos desejos por coisas materiais ou a admiração por pessoas substituam nosso compromisso com Deus, estamos permitindo que o inimigo controle nossos corações. É por isso que a Bíblia nos adverte a manter nossos olhos fixos nas coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Colossenses 3:2. Somente uma adoração genuína e exclusiva a Deus pode nos libertar da idolatria e das armadilhas espirituais que acompanham essa prática. A indústria do entretenimento tem sido um dos meios mais poderosos de influência cultural no mundo moderno. Filmes, séries, músicas e eventos de grande escala moldam os valores e crenças de milhões de pessoas. No entanto, por trás de todo esse glamour, há uma agenda espiritual oculta que busca desviar as pessoas da verdade de Deus. Muitos shows, festivais e até mesmo clipes musicais estão repletos de simbolismos satânicos, práticas ocultas e mensagens subliminares que promovem a adoração ao mal. Um exemplo claro disso foi o incidente que ocorreu durante um show do rapper Travis Scott, onde várias pessoas morreram em circunstâncias trágicas. Muitos enxergaram nesse evento não apenas um acidente, mas um ritual satânico disfarçado de entretenimento. O uso de símbolos ocultos no palco, como portais para o inferno e mensagens subliminares, levantou suspeitas sobre o envolvimento do cantor com práticas satânicas. Para os que estão atentos aos sinais, esses eventos não são simples coincidências, mas parte de um esquema maior para desensibilizar a humanidade ao mal. Esses sinais ocultos no entretenimento estão cada vez mais visíveis e acessíveis ao público jovem, que em sua maioria não tem o discernimento espiritual para reconhecer o perigo. O diabo tem usado a música, os filmes e a cultura pop para normalizar o ocultismo, fazendo com que práticas satânicas e valores anticristãos sejam vistos como algo cool ou artístico. A exposição contínua a esses conteúdos vai, aos poucos, moldando a mentalidade das pessoas e tornando-as mais receptivas ao engano espiritual. Além disso, a indústria do entretenimento promove uma cultura de hedonismo e autossatisfação, incentivando a busca incessante por prazer, fama e riqueza. Isso reflete diretamente os valores que Satanás deseja incutir na humanidade. Quando as pessoas estão focadas apenas em si mesmas e nos prazeres deste mundo, elas se tornam espiritualmente vulneráveis e mais dispostas a aceitar compromissos como a marca da besta, que promete conveniência e prosperidade em troca de sua adoração. Portanto, é vital que os cristãos estejam atentos aos conteúdos que consomem e às influências às quais expõem suas mentes e corações. O entretenimento não é neutro e muitas vezes carrega mensagens espirituais que podem ser prejudiciais. O sacrifício de Jesus nos libertou do poder do mal, mas cabe a nós discernir os perigos espirituais ocultos nas coisas que aparentemente parecem inofensivas. O inimigo continua usando o entretenimento como uma de suas principais armas para desviar a humanidade da verdadeira adoração a Deus.